Novamente, boa noite a todos. Ótima noite, espero de coração que todas vocês estejam bem. Dando continuidade ao nosso curso, na construção do ser humano de bem. Hoje a nossa aula de número 5, intitulada, Educação, Generosidade e Trabalho, a expressão da vida para a autorrealização. Em aulas anteriores, nós estávamos falando justamente dos caminhos para fazer com que nós sejamos cada vez mais instrumentos melhores, porque convenhamos, a natureza criou cada parte dela com uma finalidade e nós somos uma parte dessa natureza e o ser humano veio para cá com uma finalidade. E como nós estamos comentando aqui, a finalidade do ser humano é entregar humanidade. Então nós viemos ao mundo para entregar humanidade. Em outras palavras, nós viemos para cá para sermos seres humanos de bem. E o que a gente tem discutido bastante é saúde. O que nós temos discutido bastante aqui durante as nossas aulas é que não é de se espantar quando nós observamos no mundo várias atrocidades, vários seres que, apesar de estarem em corpos humanos, não agirem como seres humanos porque não sabem como controlar a si mesmos. É como se a vida fosse um jogo e nós fôssemos colocados aqui, nós não sabemos as regras, nós não sabemos lidar com o nosso campo mental, nós não sabemos lidar com o nosso campo emocional. E o objetivo justamente desse curso é que a gente tire um momento para refletir todas as nossas potencialidades e então construir cada vez mais versões melhores de nós mesmos. E como nós conversamos, estamos utilizando como base duas obras, o Profeta e a obra Em Busca da Sabedoria o Profeta do poeta Khalil Gibran e Em Busca da Sabedoria do filósofo indiano Nilakanta Sriram. Hoje, particularmente nessa aula, Gibran vai nos abraçar. A nossa aula vai ser bem dedicada a Gibran, seus poemas, que ele tem poemas dedicados à educação, à generosidade e ao trabalho. Uma questão que eu gosto bastante de Gibran é que ele vem justamente nos educar, porque a gente tem uma noção de trabalho, a gente tem uma noção de amor, e aí vem o Gibran e nos mostra algo totalmente diferente, a vir nos educar e ter uma nova visão de mundo. E que convenhamos, é uma visão muito mais espiritualizada, é uma visão muito mais leve e que nos traz ali cada vez mais ferramentas melhores na construção do ser humano. Bom, sem mais delongas então, como de costume, a gente sempre faz uma retomada de alguns pontos importantes para a gente ter a nossa caminhada. Em aulas anteriores, vou destacar aqui alguns pontos que vão ser fundamentais para a aula de hoje. Essa daqui que eu acredito que já esteja sendo batida a tecla em quase toda a aula da nossa retomada, Nós vimos no Profeta o seguinte: quando amardes, não deveis dizer, Deus está no meu coração, mas sim, eu estou no coração de Deus. O que nós vimos é que quando nós encontramos o amor dentro de nós e nós colocamos ele para fora, nada mais, nada menos do que estamos sendo uma ferramenta, uma das ferramentas que existe ali na vida. Que um ser humano, quando ele pratica o ato de bondade, quando ele se torna realmente um ser humano, trazendo humanidade, nada mais, nada menos do que está fazendo aquilo que a natureza o pede. E que, na verdade, ele está se alinhando àquilo que Deus o pede. Então, ele realmente encontrou o seu propósito e ele está no coração de Deus. E não necessariamente que Deus está unicamente no seu coração. Porque quando a gente fala muito aquela frase, Deus está no meu coração. O questionamento que Gibran nos coloca aqui ele não está no coração das outras coisas? No coração do próximo, no coração do animalzinho, do ar, da terra? E nós sabemos que Deus, sendo onipotente, esse Criador que criou tudo e todos, é impossível dele não estar em todo lugar. Então, quando amardes, não dizei, Deus está no meu coração, mas estou no coração de Deus. Uma parte que então se identifica e que então age a favor disso. Além disso, Gibran nos disse, sabereis em palavras o que sempre soubestes em pensamento. Esse foi um trecho do poema do autoconhecimento que nós vimos lá na primeira aula e hoje ele vai ser a base para a nossa discussão.
Nós discutimos que todos nós temos em essência todas as potencialidades. É como se nós fôssemos uma semente que tem a possibilidade de ser a árvore gigantesca, mas falta ela a germinação. Então nós temos todo. Quando a gente para pensar na semente, a semente tem toda a potencialidade da árvore guardada em estado latente dentro dela. Nós somos assim. A nossa alma, ela tem todas as potencialidades guardadas dentro dela. Nós somos sementes. Nós somos sementes. O ponto é, para que uma semente ecloda e vire uma árvore, ela precisa do quê? De solo, ela precisa de nutrientes, ela precisa de sol. A mesma coisa é a alma. Qual é o solo da alma? Quais são os nutrientes da alma? Qual é o sol dessa alma, então, né? Então, nós temos todas as potencialidades. E o que Gibran nos fala é que você vai saber em palavras. Palavras é o quê? Algo material. Você vai concretizar aquilo que você sempre soube em pensamento. Pensamento é o quê? Aquele plano mais sutil. Então aquilo que a gente sempre soube, que sempre teve guardado dentro de nós, se nós o buscarmos e o cultivarmos, ele pode entrar então à tona. E hoje na nossa aula a gente vai estar justamente falando sobre isso. Porque como nós vimos na aula passada, nós viemos para cá para sermos versões melhores de nós mesmos. E a vida nada mais nada menos do que um caminho para a realização do quê? Do espírito. Que através do contraste, através da matéria, ele consegue valorizar a vida espiritual. Lembra que nós discutimos sobre isso? Que o espírito indivisível, uno, ele vem para a matéria que é divisível, perecível, né, destrutível, para que através do contraste ele consiga entender o seu valor. Porque conforme nós discutimos, né, a consciência, ela se expande mediante o contraste. É através da sombra que nós valorizamos a luz, é através da ausência que nós valorizamos a presença e assim sucessivamente. E é na aula de hoje que nós vamos estar discutindo o quê? Fala-se muito de tristeza, fala-se muito de angústias, fala-se muito de depressão, de pessoas que não se sentem realizadas em suas vidas. E grande parte dessa falta de realização talvez seja justificada porque nós estamos correndo para uma direção errada. Ou talvez nem sabemos para onde estamos correndo e estamos correndo mesmo assim. Então a aula de hoje é de nós buscarmos aquela autorrealização, de estarmos tranquilos, de estarmos, como diz, né, ter o sono dos justos, de deitarmos a cabeça nos nossos travesseiros e pensarmos, fizemos o melhor que podíamos fazer. Estarmos quites com aquilo que a natureza nos pede. E a autorrealização, ela vai ser emanada, ela eclode através da educação, através da generosidade e principalmente, né, todas elas estão muito conectadas, né, com o trabalho, que é o que a gente vai estar então discutindo na aula de hoje. Assim sendo, começando então propriamente dito a nossa aula, nós vamos iniciar a respeito da educação. E Gibran tem um poema sobre o ensinar, e uma questão bastante interessante é que a palavra educar, ela vem do latim educere, que é uma junção de duas palavras, que significa fora, externo, e dulcere, que significa trazer à tona. Olha que interessante, educar é trazer afora aquilo que há dentro de você. A palavra educar foi criada nesse sentido. Então, quando os antigos falavam em educação, acreditava-se que quando você educava alguém, na verdade você não estava ensinando algo a alguém, mas apenas trazendo aquilo à tona, que estava em estado latente. E é isso que nós vamos discutir aqui, que Gibran vai nos convidar a refletir. Então, iniciando a nossa aula de hoje com o poema, né, da obra O Profeta sobre educação. Olha o que ele nos diz. Ninguém pode vos revelar nada ao não ser o que já meio adormecido no âmago de vosso conhecimento. O professor que caminha na sombra do templo junto a seus discípulos não oferece seu conhecimento, mas sua fé e seu amor. Olha como que Gibran, né, ele vai justamente contra aquilo que a gente pensa. E ele continua. Se ele for realmente sábio, não vos convida a entrar na casa de sua sabedoria, mas vos guia até o limiar da vossa própria mente. Então vamos aqui, tem muitas coisas a serem discutidas. O primeiro ponto que Gibran já nos deixa muito claro é a respeito da educação. Que educar, na verdade, não é ensinar algo a alguém no sentido de que eu estou transmitindo algo a você e partiu de mim. Na verdade, não. Eu só
puxo algo que há dentro de você. É muito comum quando estamos dando palestras, fazendo algo, as pessoas virarem e falaram assim: que palestra maravilhosa, muito obrigada, você me ajudou muito, essa palestra fez muita diferença. A gente agradece, mas sabemos que ali diz sobre a pessoa. Sabe uma questão que eu aprendi muito sobre a questão dessas questões de palestras? Eu dou a mesma palestra para 50 pessoas, mas as 50 pessoas não são tocadas da mesma forma. Tem gente que assiste a mesma palestra e fala: nossa, que palestra chata. E outra que vira e fala assim: essa foi a melhor palestra que você já deu. Vai entender. E como que a gente explica essa situação? É por isso daqui. Não é o palestrante. É a pessoa que está ali. É aquilo que traz à tona dela. Que diz sobre ela. Isso é muito interessante. Por isso que ele fala: ninguém pode vos revelar nada ao não ser aquilo que está escondido no seu próprio conhecimento. E aí ele fala: o professor que caminha na sombra do templo, como assim? O professor também está aprendendo. Ele também está na sombra, ele também está aprendendo a questão da luz, junto com seus discípulos. O professor é uma função que justamente tem o ato de ensinar, de trazer à tona, mas ele também está nesse tempo de aprender. E pessoal, eu falo uma coisa aqui para vocês, eu ouso em dizer, vai fazer esse ano, 2025, vai fazer ou fez, desculpa, eu teria que fazer a conta, mas mais ou menos 10 anos que eu já estou na sala de aula como professor. E eu ouso em dizer, eu aprendi muito mais com os meus alunos do que eles comigo. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Desde a questão humana até na questão do próprio conhecimento. Quantas vezes eu já estive em sala de aula e um aluno me trouxe uma dúvida e eu falei algo para ele que eu nem sabia que eu sabia. E que naquele momento, naquele diálogo, a gente raciocinando juntos ali, eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado por isso. Por esse lado. Por esse viés. E realmente você tem razão. Obrigado. Então, é sempre uma construção. E realmente, quando ele fala o professor que caminha na sombra do templo junto a seus discípulos, isso é realmente uma verdade, né? Não oferece seu conhecimento. Realmente, não é meu. Não é algo meu. Não é algo que eu estou oferecendo aos meus alunos, mas eu estou tirando deles e trazendo à tona deles. Mas o que eu estou oferecendo ali? Meu trabalho, a minha fé, o meu amor naquela profissão. Quando nós estamos ensinando algo a alguém, nós estamos ali, ó, vem à tona, vem à tona. Mas o que eu estou oferecendo a ela é o meu amor, é a minha dedicação, é a minha confiança. Por que ele fala fé? É a confiança de que aquele ser, em algum momento, que não depende de mim, vai eclodir e vai trazer à tona. E isso é uma coisa que eu vejo realmente muito claro na sala de aula. Tem vezes que eu dou a primeira aula e já tem alunos que falam: perfeito, já aprendeu, já está fazendo os exercícios. E tem alunos que terminam o ano e ainda não entendeu aquilo que eu estava dizendo. Já quantas vezes, no final do ensino médio, entrando na faculdade, o aluno vira e fala assim: nossa, João Vitor, eu fui entender isso agora. E eu dava a mesma aula para aquele aluno e para outro aluno. Então, realmente, não era uma transmissão necessariamente só de um único conhecimento ali. Tinha um amor e uma fé envolvidos, mas que dependiam muito daquele indivíduo que recebia. E uma coisa que a gente observa muito, aquele indivíduo que vira e fala assim: não consigo, não dou conta. Ele tem um bloqueio tão grande que ele não percebe que o que entrava ele de aprender e de absorver tudo aquilo, de trazer aquele conhecimento à tona, é ele mesmo. E que a partir do momento que ele perde o medo, que ele vê que ele realmente consegue, ele consegue então aprender várias coisas. Grande parte dos bloqueios educacionais vem por conta do aluno que acha que não consegue, que não tem capacidade. Então isso é uma questão bastante interessante. E aí ele vira e fala assim: se ele realmente for sábio, ou seja, se esse professor realmente for sábio, se ele realmente tiver conhecimento, se ele realmente tiver a sabedoria dentro dele, ele sabe de uma coisa muito importante. O verdadeiro sábio sabe que todo e qualquer conhecimento e sabedoria é adquirido por ele mesmo. E ele sabe o quê? Que ele pode guiar e mostrar o caminho, mas que, igual ele colocou ali, ó, não vos convida a entrar na casa da sua sabedoria, porque ele sabe que virtudes não se ensina. De novo, eu gosto muito daquele exemplo. Jesus veio. Imagine se virtude fosse... Imagina, pessoal, se virtude fosse que nem catapora. Se a gente ficasse virtuoso, humilde, amoroso, encostando uns nos outros. Isso é uma maravilha. Mas por que não fica? Porque a gente não teria mérito. Quando a gente encontra um sábio de verdade, ele sabe o valor do mérito. De que um ser humano
para que ele desenvolva essas virtudes e traga à tona, é necessário o quê? Amor. É necessário trabalho, esforço, dedicação. E realmente, isso ninguém faz por você. É aquela famosa frase, né? Ninguém pode carregar a cruz do outro. É essa a ideia. Mas, o que esse sábio pode fazer? Mas vos guia até o limiar da sua própria mente. Ou seja, ele pode te dar os caminhos e fazer com que você continue o trabalho até lá. Ou seja, muitos têm olhos, muitos não veem. Muitos têm ouvidos, mas não ouvem. É da situação de o quê? Jesus veio, trouxe quantos ensinamentos, mas quantos estavam abertos para realmente trazer aquilo à tona. E Jesus, sendo muito sábio, tinha consciência disso. E, pessoal, observem, nós aqui, comedores de feijão, a gente não fica indignado. Você fala, gente, eu tô lhe ensinando, tô lhe colocando, e a pessoa não melhora. É porque talvez a nós falta muito disso daqui. Falta muito de entendermos que o ensinamento parte do outro, de trazer aquilo à tona. E que não depende de nós. Não é um trabalho nosso. O trabalho nosso é o quê? De depositar fé e amor. E de continuar sempre semeando. É que nem a parábola das sementes. Nós somos os semeadores. Estamos a jogar as sementes. Mas se o solo é árido, nós não temos culpa. Mas nós nunca, jamais, podemos parar de jogar sementes. Vai que a nossa semente é de uma rosa do deserto. Aí vai dar bom, né? Então nós temos que ter esse cuidado e esse manejo. Aqui contando pra vocês uma questão desse sábio, me veio uma história muito legal sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês. Uma história que remete a Buda. Dizem que Ananda, o discípulo de Buda, estava um dia assim acompanhando o mestre, e Buda estava então recebendo o pessoal. E aí, chegou um homem até Buda e virou e falou o seguinte: Buda, Deus existe? Buda virou para ele e falou assim: meu caro, não existe. Esqueça-te disso. E Ananda olhou assim. E esse homem foi embora. Chegou um segundo homem e perguntou: Buda, Deus existe? Buda virou e falou assim: não sei. Depende. Talvez sim, talvez não. Você que vai ter que descobrir. E ele foi embora. E a Ananda falou: gente, não é possível. Buda deve estar doido. O que está acontecendo? E veio um terceiro homem. Buda, Deus existe? Existe, e é a maior verdade de todas. Saiu saltitante. E a Ananda falou: não é possível. Gente do céu, vou ter que perguntar, né? Buda, você me desculpa. Mestre, como assim? Você é uma pessoa sábia. Para cada um deles, você falou uma resposta totalmente diferente. Você não foi fiel a si mesmo. E ele virou e falou o seguinte: eu disse aquilo que cada um queria ouvir. Como assim? Então Buda explicou. O primeiro, tudo que eu falasse, ele iria contrário a mim. Então disse para ele: Deus não existe. O segundo era extremamente curioso e gostaria de descobrir as coisas por ele mesmo. Então eu disse: depende, pode ser que sim, pode ser que não, descubra você. E o terceiro é fiel a nós e acredita em tudo que eu digo. Portanto, a ele eu disse: Deus existe. Entendem? É de realmente saber se conectar e trazer à tona a cada questão. Uma questão que eu também já havia, achei muito interessante, uma vez assisti uma palestra e durante o palestrante fazia um hábito muito curioso, que quando a pessoa ia perguntar, ele olhava fixamente assim, balançava a cabeça, ele parava um tempo antes de responder assim, e aí ele vidrava o olho naquela pessoa assim, e aí quando ele ia soltar uma resposta, geralmente soltava uma resposta totalmente diferente do que a pessoa ali tinha perguntado. Você falava: gente, mas não é possível. E a pessoa ficava alegre com aquela resposta. Você via que ele era um palestrante assertivo. E aí a gente tinha que fazer o nosso papel de Ananda, né? O que você faz quando você fica vidrado assim, você olha pro teto, você olha pro chão? Ele virou e disse: eu fico esvaziando a minha mente. Esvaziando a sua mente? Como assim? Para que eu não tenha uma resposta pronta e direta e eu tento concentrar naquela pessoa para entender o que ela quer me dizer. Eu tento entrar no universo dela para entregar o que ela quer ouvir.
para me conectar realmente com ela e dar a resposta que então ela precisa. Para isso eu preciso limpar a minha mente e tentar entrar no universo dela. Olha que interessante, né? Tem uma questão que diz, né? Que um bom orador não é aquele em que as pessoas veem a palestra dele e saem da palestra falando dele. Esse é um péssimo orador. O bom orador é aquele que as pessoas vão na sua palestra e saem falando delas mesmas. Esse é um bom orador, porque ele traz à tona as características de cada um. Tá? Então isso é uma questão bastante interessante. Aí ele continua, dando um exemplo, eu acho muito interessante. Ele diz assim: o astrônomo pode vos falar da sua compreensão do espaço, mas não pode vos dar sua compreensão. Pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. É o que a gente acabou de discutir. O astrônomo, ele pode vir aqui falar da compreensão que ele tem do universo, dos espaços, das galáxias, mas ele não pode pegar a compreensão dele e fornecer a você. O músico, ele pode vir aqui e dar uma palestra sobre música, mas ele não pode pegar a compreensão dele sobre música e transferir a você. Como que nós vamos adquirir o conhecimento dessa música, o conhecimento desse espaço, o conhecimento dessa alma? Quando nós olharmos para dentro de nós e estudarmos por nós mesmos, por nossa conta, de trazermos isso. Porque quando ele vira e fala assim: pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. Por que que não faz isso, né? E é uma questão que muitos questionam. Por que que Deus não criou todo mundo já bem? Por que Deus não criou todo mundo evoluído, todo mundo já pro caminho do bem? É o que nós já discutimos em aulas anteriores, né, pessoal? É a ideia do contraste. Se todos nós fôssemos criados evoluídos e voltados para o bem, nós não saberíamos o real valor e a potencialidade que o bem tem se nós não soubéssemos o que é o mal. Não é bom a luz? Sabemos que a luz é boa por quê? Porque sabemos o quão ruim é ficar na sombra. Tem uma frase que diz o seguinte: ninguém se torna iluminado sendo sempre luminoso, mas é levando luz às sombras. E essa é a ideia. As pessoas que muito tempo se mantiveram nas sombras sabem o quão ruim é estar lá e por isso buscam aquela ideia. Tem uma questão de uma filósofa do século XIX que eu gosto muito, que diz o seguinte: se tiver a oportunidade de pedir alguma coisa pela humanidade, peça um momento de luz na vida das pessoas. Porque um momento, um choque, uma vibração que seja, uma luz que vem na vida daquela pessoa, e quando eu falo luz é no sentido lógico, metafórico, mas que dá aquele choque assim para a pessoa perceber a escuridão que ela vive. E pessoal, convenhamos, quantos momentos de luz nós já tivemos nas nossas vidas que falam: olha, você tá no escuro, meu filho, acorda, vem através das pessoas, vem através dos acontecimentos. Então são momentos de luz. Se nós soubéssemos o poder que um momento de luz tem na vida das pessoas, nós estaremos a todo momento a pedir sobre isso, né? E assim como quando cada um de vós estiver só perante o conhecimento de Deus, cada um de vós estará sozinho em vosso conhecimento de Deus, em sua compreensão da terra. Pessoal, essa passagem de Gibran nos deixa muito claro e nos explica o porquê de ainda termos tantas guerras e tantas intolerâncias no que diz respeito à questão das crenças. Porque nós ainda não entendemos que nós não conseguimos transferir nossos pensamentos. Nós não conseguimos transferir as nossas compreensões. É muito comum as pessoas virarem e falarem assim: mas eu queria tanto que aquela pessoa sentisse isso. Eu queria tanto que a pessoa lesse isso e escutasse isso e mudasse. A melhor coisa que nós podemos fazer por aquelas pessoas que nós amamos é sermos versões melhores de nós mesmos. A melhor coisa que podemos fazer e dar a elas é o nosso exemplo. Nós não podemos forçar ninguém a mudar, mas nós conseguimos mudar a nós. Nós conseguimos mudar a nós. E o nosso exemplo, ele vale tanto em vida quanto em morte. Porque a morte de um sábio ensina muito àqueles também que ficaram. Observem, por exemplo, hoje coloco ele aqui com bastante ênfase e bastante exemplos, né? Olha Jesus, a sua morte o eternizou. Não somente o ato da sua morte, mas a obra como um todo, né? Tudo que ele fez juntado com aquela ideia, né? Vocês já pararam para pensar se ele tivesse renunciado àquele momento?
com certeza não teria sido eterno. E no momento ali na sua cruz, ele fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. De realmente entender a ignorância, de entender na sombra daquele que vive, e entender que realmente ele não poderia colocar luzes ali naquelas pessoas se aquelas pessoas não tivessem olhos de ver. Porque a luz dele, convenhamos, já estava ali, ó, a lâmpada dele, o solzão dele estava ali, ó, gigantesco. Mas muitos talvez nem olhos tinham. E muitos até hoje olhos não têm. E pior, muitos querem fazer com que os outros vejam o mundo conforme os olhos que têm. E essa passagem nos deixa muito claro a ideia de que é realmente sozinho o conhecimento que cada um de nós vai ter de Deus no nosso íntimo. Porque se eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês o que é Deus para você, você tem uma resposta para isso. Cada um de nós tem uma experiência diferente, tem um contato diferente. Teve um momento que você virou e falou assim: não, aquele momento, aquilo ali pra mim foi, e que é diferente pra cada um de nós. Sabe por quê? Porque a vida sabe como tocar cada um dos corações. E uma coisa também que é muito importante: mas João, eu queria tanto que aquela pessoa enxergasse. Nós devemos entender que tudo na vida há propósito. E aquela pessoa que no momento não enxerga, ela serve de instrumento para você. Para treinar sua paciência, para treinar sua persistência, para treinar teu amor. Porque igual a gente viu em aulas passadas, pessoal, amar pessoas que pensem igual a gente, que falem como a gente, que nos tratam bem. Agora é aquele que não nos trata bem, que pensa justamente contrário a gente, realmente é uma situação bem mais difícil. Bom, então uma vez que a gente entende que esse educar é trazer então à tona de dentro para fora, a gente caminha então para um segundo patamar, que é o patamar da generosidade. Há um poema dentro de O Profeta chamado Sobre a Dádiva. Vamos juntos aqui, inclusive eu gosto muito de fazer palestras sobre isso, porque a gente tem uma visão um pouco distorcida da generosidade e Gibran vem nos trazer uma visão diferente. Ele diz o seguinte: doais pouco, quando doais vossas posses. Só quando doais a vós mesmos é que doais verdadeiramente. Pois, o que são vossas posses, além de coisas que mantedes e guardais por medo de precisá-las amanhã? Olha que interessante isso, né? Então, a verdadeira dádiva, a verdadeira doação é aquilo que é realmente teu. Quando você doa aquilo que é teu. Que nós discutimos em aulas anteriores, aquilo que é teu, nem nada nem ninguém pode tirar de ti. E o que é teu então? Teu tempo, teu amor, teu olhar, tua presença, tua dedicação, tua generosidade, teu sorriso. Isso é teu, isso marca. Calçado, roupa, comida, são coisas que nos são emprestadas e que não quer dizer que nós não devamos agir com essas coisas. Devemos, mas não somente com elas. Não somente com elas. Então, o que ele nos diz é que nós doamos verdadeiramente quando doamos de nós. E essa imagem representa muito da situação, né? Essa daqui temos a imagem de Madre Teresa, da doação. Ela poderia realmente a comida colocar ali e deixar com que ele comesse. E ela vai ali e dá a comida a esse indivíduo. É o tempo, é a dedicação, é o carinho. É enxergar que tá frágil, eu sou forte, então o forte trabalha pelo fraco. Eu dou essa energia a esse indivíduo. É nessa situação. E aí ele vai categorizar os diferentes tipos de generosidade, da mais grosseira até a mais sutil. Olha o que ele nos diz. Há aqueles que dão pouco do muito que têm e fazem-no para conseguirem reconhecimento. E o seu desejo oculto torna suas dádivas sem valor. Esse é a generosidade mais grosseira que tem. É aquele que faz esperando alguém troca. É aquele que educa querendo, na verdade, montar a pessoa para atender os seus desígnios. É aquele que ajuda para cobrar ajuda amanhã.
É aquele que faz para ser reconhecido não diante do Pai, mas diante dos homens. E isso é um problema. Por quê? O seu desejo oculto torna suas dádivas sem valor. Porque o pagamento já foi feito justamente ali, né? Já foi ali. E quantos de nós fazemos assim? Uma frase que é muito comum, né, de nós. Quantas vezes talvez nós já não falamos isso para os nossos entes queridos, né? Eu já fiz tanto por você e você não me retribui. Nossa, mas você é ingrato, hein? Eu já te fiz isso. Ou seja, é fazer algo para receber em troca. E tem uma questão bastante interessante dentro da psicologia que explica isso, que é pessoas que não constroem nada, que são vazias, quando elas fazem algo querendo receber algo em troca, é que meio que inconscientemente elas sabem que não tem valor algum. E elas tentam buscar nessas situações algo que fale que elas são importantes. É aquela pessoa que toda hora ela quer ser elogiada. É aquela pessoa que se ela não é reconhecida ela fica triste. É aquela pessoa que se a presença dela não for notada, ela já fica em desespero. Por quê? Ela quer ir e ser notada. Ela quer receber aquela recompensa. E no fim das contas, ela não faz pelo bem de fazer, mas ela faz esperando algo em troca. Esse é o primeiro patamar da generosidade. Mas aí ele continua. E há aqueles que têm pouco e doam tudo. Estes são os que acreditam na vida e na generosidade da vida. E seus cofres nunca estão vazios. Aqui eu faço questão de colocar o exemplo brasileiro nosso, Chico Xavier. Pouco, doava tudo. E realmente, nos seus momentos finais, sorriso estampado no rosto. Seu cofre realmente nunca ficou vazio. Então, a gente começa a ver agora já um patamar de generosidade um pouco mais sutil. Daquele que tem pouco, mas faz tanto, porque ele vê a alegria no ato de fazer. Ele se sente realizado. Ele vê que o mundo aqui precisa dessa generosidade, ele se sente feliz em aplicar e fazer isso. É aquela ideia. Como é que a gente fala que uma fábrica de sapatos é boa? Se ela produz sapatos. E um ser humano, se ele produz humanidade. A realização vem de entregar aquilo que nós viemos para cá fazer. O tomate ele se realiza, né? O tomateiro se realiza dando tomate. O sol dando a luz. O ser humano dando humanidade. A palavra felicidade, ela vem de fertilis, de fertilidade, que é de entregar algo à tona. A pessoa realmente feliz é aquela que se sente realizada em saber que a vida dela é algo que modifica a vida dos outros. O que a gente viu em aulas passadas? Certifica-te de que tua vida é fator de soma na vida das pessoas que você participa. Então isso é uma questão interessante, isso traz propósito, isso é uma dádiva. E realmente é aquela pessoa que sabe que está entregando, na verdade, algo que nunca pertenceu e que a vida emprestou e ele passa. E assim vai. Ele sabe, ele confia na generosidade da vida, ele sabe que o que necessário sempre estará na tua porta. Ele confia nisso. E, lógico, há aquele mais sutil ainda, né, que ele comenta. E esse aqui eu acho muito bonito. E que, convenhamos, o Chico estava nesse patamar. Esse aqui eu coloquei ele como exemplo porque realmente doava de tudo. Mas olha esse outro patamar que Gibran vai nos colocar também, né? E há os que dão sem sentir pena, nem buscar alegria e sem pensar na virtude. Ah, eu não vou doar porque eu quero ser generoso. Não. Olha o que ele fala. Dão como no vale a folha espalha sua fragrância no espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala. E, através de seus olhos, ele sorri para o mundo. Está certo doar quando se é solicitado, mas é melhor dar mesmo sem necessidade de pedir, através da compreensão. E para o generoso, buscar por alguém que receberá é uma alegria maior do que doar. O que ele quis nos dizer aqui? Então vamos retomar, né, os patamares. O patamar mais grosseiro é aquele que doa esperando algo em troca.
Aí nós vamos subindo. É aquele que doa pela alegria de doar. Ele se sente realizado naquilo. E aquele que doa pelo simples fato que ele entende que ele veio ao mundo doar. Ele não busca alegria, ele não busca consolar, coitadinho, não busca ser generoso, não. Ele faz porque eu sou humano, então eu vim ao mundo entregar a humanidade. Independentemente do que eu vim pra cá fazer isso. E ele faz a comparação, né? Como as flores no bosque. A flor, ela entrega a fragrância dela, por quê? Porque ela é flor. O tomateiro dá o tomate, porque ele é tomateiro. A nós foi confiado uma coisa diferente que esses seres não têm, que é o livre-arbítrio. E a capacidade de conhecer e entender o nosso Criador. Isso nos diferencia um pouco. E convenhamos, pessoal, por que a nós, seres humanos, a tristeza, a depressão, porque nós temos a opção de desviar do caminho que nos é proposto. O ser humano que é realmente feliz não é aquele que tem muitas coisas, mas é aquele que entrega muitas coisas. É aquele que dá muitas coisas. Se nós observarmos na história da humanidade, os seres humanos que mais foram felizes não eram aqueles que tinham muitas posses, mas foram aqueles que entregaram muita coisa ao mundo e que vieram aqui com algum propósito. E ele fala que o generoso, a alegria maior dele não é de doar, mas é de buscar aquele que precisa, através da compreensão. Como assim? De entender o seguinte: se eu sou humano, o que a vida pede de mim é humanidade. O que é humanidade? Valores, virtudes e sabedoria. Há várias pessoas que precisam disso. Quem está precisando disso agora? Então, mais do que só doar, é procurar quem precisa. É estar atento. E, pessoal, convenhamos, no nosso dia a dia, todos os dias, aparece alguém à espera da nossa dádiva, à espera da nossa generosidade. Através do quê? De um bom dia, de um sorriso, de um abraço, de um sorriso, de uma piscadinha de olho assim, de uma verdade dita. São generosidades que nós vamos entregando, que a gente tem muito, né? A ideia de que a generosidade é algo só material. A roupa que a gente dá, a comida que a gente faz, e na verdade não somente. A generosidade, ela se expressa em toda e qualquer ação que nós fizermos que coloque aquela pessoa num padrão de consciência mais elevado. Então, um perdão, uma dica, um abraço, ouvir, um desabafo, enfim, N situações, né? E aí ele fala: e existe algo que vós guardareis? Algum dia todos vós sereis doados. Portanto, doai agora, pois o momento da doação será vosso e não de vossos herdeiros. Não, juntei muitas coisas, a hora que eu morrer meus filhos doam tudo. O mérito é dos seus filhos que vão doar, porque eles podem doar ou não. Então, se todos nós vamos ser doados em algum momento, o que ele quis dizer com isso poeticamente falando? Se vai chegar o momento em que todos nós vamos morrer, então doai agora, para que o momento de glória seja teu. E doar o quê? Doar o teu corpo, a tua energia, a tua fala, o teu canto, o teu ouvido, teu olhar, a tua atenção. Pessoal, convenhamos o quão hoje raro está a atenção de pessoas que realmente têm interesse de uma boa conversa, de um bom abraço, de uma boa presença ali. Hoje todos nós estamos tão envolvidos com a tecnologia, tão mergulhados e correndo para onde sabe-se lá onde, e esquecendo de conectar com os corações uns dos outros. Convenhamos, doe isso, doe teu tempo. Igual a gente viu, né? Não procure teu amigo para matar o tempo. Procure teu amigo para viver o tempo, né? E isso é algo bastante interessante. Dizeis com frequência: darei, mas apenas aos que merecem. Aí ele fala: as árvores do vosso pomar não dizem isso, nem os rebanhos em vossas passagens. Eles dão para viver, pois guardar é perecer. Observai primeiro se vós mesmos mereceis ser um doador e um instrumento de doar. Pois, na verdade, é a vida que doa a vida, enquanto que vós, que vos considerais doadores, sois apenas testemunhas. O que ele quis aqui nos dizer, né?
Quantas vezes a gente vira e fala assim, não, eu vou ser gentil, mas eu vou ser gentil somente com quem merece. Ah, eu vou ser amoroso, mas eu vou ser amoroso somente com quem me trata por amor. E convenhamos, quantos discursos nós observamos dessa forma hoje nas redes sociais e difundindo a rodo. Trate as pessoas conforme elas te tratam. Desse jeito, o mundo vai parar aonde? Se nós não formos a diferença de amor, de gentileza no mundo, o mundo está fadado ao fracasso. E aí ele faz uma comparação. As frutas, né? As vossas árvores do vosso pomar, elas não fazem isso. A árvore tá lá dando a macieira, né? Vai dar a maçã. Será que ela vira e fala assim, ah, vai me derrubar, então não vou dar maçã esse mês agora não. Ah, eles não vão me vender, não vão fazer suco, não vão fazer nada, então não vou dar maçã. Não. Ela dá independentemente do que vão fazer ou não. A nós humanos deveríamos pensar da mesma forma. Eu vou dar um bom dia, eu vou responder aquela mensagem, eu vou ser digno independentemente do que aquela pessoa vai fazer com aquilo. Eu vou chamar para o estudo, mesmo que a pessoa me ignore no WhatsApp, mas eu fiz a minha parte. Entendem? São de situações de pensarmos o seguinte, quantas vezes isso aqui é algo tão comum e que a gente não observa, que é o seguinte, toda ação nossa, que nós condicionamos a ação de alguém, a gente está fazendo isso daqui. Como assim? Toda vez que a gente faz assim, ah, eu só vou fazer isso se ele me responder assim, se ela me tratar assim, está condicionado. Está condicionado. E nós não podemos amarrar as nossas ações, os nossos valores, a nossa virtude, a nossa vida às ações dos outros. Por quê? Porque a gente não consegue controlar isso. Nós precisamos tomar a rédea das nossas próprias vidas e agirmos por nós mesmos. Mas João Vitor, aquela pessoa te machucou tanto, aquela pessoa falou tão mal de você, tudo bem, foi ela, mas não foi eu. Nossa, mas você é trouxa, hein? Não sou. Porque eu entrego a ela o que a mim próprio é de entregar. E o que ela entrega é próprio dela e diz sobre ela. Tem uma historinha também que dizem que remetem a Buda. Que Buda estava no lago, tinha seus discípulos, e Buda viu um escorpião se afogando no lago. E ele prontamente foi, estendeu a mão assim, e o escorpião foi lá e pá, picou na mão dele. E ele soltou e o escorpião voltou para a água de novo. E os discípulos vendo aquela situação, Buda foi, pegou um galho com uma árvore assim, voltou lá, salvou o escorpião e voltou. E os discípulos, você tá louco? Ele te picou, ele te machucou, e você foi e salvou ele de novo? E ele, sim, porque ele agiu conforme a natureza dele, e eu conforme a minha. Então, convém a nós pensarmos muito sobre isso, né? De quantas vezes talvez o nosso perdão, o nosso amor, a nossa generosidade está, entre aspas, amarrada se o outro fizer ou não aquilo. E convenhamos, se nós ficarmos desse jeito, nada virá à tona. Então, convém a nós pensarmos sobre isso. E outra coisa que eu acho bastante interessante é que, realmente, quem dá a vida é a própria vida. Nós somos meros espectadores disso. E somos instrumentos dela. Quem permanecerá é ela. Nós vamos embora, logo, logo. Então nós somos testemunhas dessa situação. Não sejamos arrogantes de que nós somos os doadores. Não, a vida passa através de nós. Isso se o nosso coração estiver aberto, né? E aí ele ainda vem chamar a nossa atenção quando a gente recebe algo de alguém. Olha o que ele diz. E vós que recebeis, vós todos sois os que recebeis. Não carregai nenhum peso da gratidão, exceto para sujeitar a vós mesmos e aquele que doa. Em vez disso, elevai-vos juntos com o doador sobre suas dádivas, como se sobre as asas. Pois ficar preocupado demais com sua dívida é duvidar da generosidade daquele que tem a terra generosa como mãe e Deus como pai. O que ele quis nos dizer aqui com essa situação é uma questão muito interessante. Vós que recebeis, aí ele destaca,
todos sois os que recebeis. Todos nós aqui estamos recebendo. Não, eu não recebo, eu estou numa fase que eu só dou. Não, você recebe. Não, eu só dou. Eu tenho tudo que eu preciso, eu não estou recebendo nada. Você recebe todos os dias. O ar que você precisa para respirar. A comida que precisa manter teu corpo. O livro edificante que eleva tua consciência. A todo momento estamos a receber. E digo mais, recebemos muito mais do que doamos. Muito mais. A vida tá todo mundo. Se a gente fosse fazer um saldo ali, a gente tá devendo, a gente tá devedor da vida. Aí ele fala, quando receber, não carregue um peso. Como assim? Ai, nossa, a pessoa me ajudou, então agora, meu Deus do céu. Ai, eu tô agora com a dívida, né? Me ajudou, então eu vou ter que ajudar. Não faça assim, porque ele vira e fala assim, ó. Em vez disso, ele vai juntos de pensar o quê? Se eu doei, é porque tinha alguém para receber. E se eu recebi, é porque eu fui instrumento para aquele que doa. Ou seja, ambos exerceram o seu papel. E quando recebestes, ele fala, não fica pressionando na dívida de que, nossa, agora eu tenho uma dívida. Sabe por quê? Porque ficar pressionando, ai, agora eu tô devedor. É como se você duvidasse da generosidade da vida que colocou aquela pessoa doadora para satisfazer e para te atender. E quantas vezes nós não queremos receber a ajuda e o consolo de alguém, falar, não, se alguém me ajudar, então depois eu vou ter que ajudar aquela pessoa. E a gente fica amarrado nisso e isso cria um peso. É também um problema muito grande que nós vivemos hoje, que as pessoas não permitem ser ajudadas por orgulho. As pessoas não permitem ser ouvidas. Ah, não, ninguém vai ouvir meus problemas, não. Não, Nossa Senhora, não. Não. Você é um estorvo na vida das pessoas, não. Depois vai me cobrar. Não, e depois vai falar que me ajudou. E aí ele vira e fala assim, pois ficar preocupado demais com a sua dívida é duvidar da generosidade daquele que tem a terra generosa como mãe e Deus como pai. De entender que a vida, ela é generosa por si só. E que se hoje chega um amigo na tua porta, te atendendo naquela dificuldade que você tanto precisa, receba. Porque a vida está a todo momento a te ajudar. E no momento quando tu ficar fortes, seja o doador e o ciclo da vida se permanece. Porque convenhamos, se hoje temos a dádiva de termos saúde e podermos então doar, chegará o momento em que nós precisaremos receber. Porque convenhamos, e o quão difícil é quando nós não temos saúde, por exemplo. Quando o corpo está debilitado. A gente quer fazer as coisas, mas não tem como. E é tão engraçado que uma vez eu passei uma situação muito interessante, que eu fiquei no hospital com uma amiga e vendo umas situações de gente lá no leito do hospital, passando mal, não querendo receber a ajuda dos enfermeiros. Não querendo ser ajudada, querendo já levantar dali e já levantando, tropicando, quase desmaiando. Ou seja, abrace, seja receptivo, aceite a ajuda da vida, tá? Nessa situação. E então, caminhando ali para as nossas finalizações, momento então que a gente vê a ideia da educação, a ideia da generosidade, a gente vai ver então agora a ideia do trabalho. E quando nós pensamos a respeito do trabalho, é muito comum nós pensarmos o quê? Cansativo, desgastante, me consome. Ah, João, se eu pudesse, eu não trabalharia nessa vida. Se eu pudesse, eu ficaria com água e sombra fresca lá na praia. Será? Será? Ah, não, João, ixi, essa proposta é muito boa. Se eu puder... Não tem jeito, né? Mas, João, se tivesse como, eu ficaria. Será? Uma questão que é bastante interessante. Quem já tirou férias prolongadas, já viu que chega um momento que a gente fica o quê? Entediado. Chega um momento que a gente tá querendo fazer alguma coisa, sim ou não? A gente tem a ideia de trabalho como sendo aquele trabalho braçal, de estar servindo alguém. Mas tem uma questão interessante. Sabe qual que é a definição de trabalho? Trabalho é tudo aquilo que promove desenvolvimento interno. Tudo aquilo que promove desenvolvimento interno, que progride, que desenvolve, que lapida, que evolui, é trabalho. Ué, então peraí. Eu tô aqui, tô estudando.
Tô lendo um livro. Você tá trabalhando. Não o físico, mas tá trabalhando o mental. Estou agindo e sendo generoso com alguém. Você está trabalhando a sua alma. E a alma jamais cansa. O físico cansa. O mental cansa. A gente fica aqui 3 horas, 4 horas seguidas. Ixi, cansa. Cansa. Por isso a ideia do repouso, para recobrar as energias. Mas tem um que não cansa jamais, que é a alma. Você quer ver aquela ideia? Você passa o dia inteiro aqui trabalhando. O dia quando nós fomos fazer o exemplo do xarope. A gente passa aqui, passa o dia inteiro e aí o braço até dói. Mas você deita, parece que tem uma sensação de que dever cumprido. O físico tá cansado, mas a alma vibra alegremente. Por quê? É um trabalho que foi feito em vários sentidos. E Gibran vem justamente a nos convidar a fazer essas reflexões. Olha que interessante. Vós trabalhais para manter o equilíbrio com a terra e a alma da terra. Pois ficar ocioso é tornar-se um estranho às estações e sair da caminhada da vida, que marcha majestosa e orgulhosa submissão em direção ao infinito. Olha que interessante isso, né? Bom, o que Gibran vem nos convidar aqui é do seguinte: ninguém erra o endereço. Todos nós fomos chamados aqui a desempenhar um papel. Não existe nenhum papel mais ou menos importante do que o outro. Todos os papéis são importantes. Todos. Todos. Não existe, apesar da nossa sociedade, infelizmente, assalariar alguns de maneira mais elevada do que outros, todos são fundamentais. Quer ver um exemplo? Aquela indústria grandona. Tira os operários lá de dentro, eu quero ver o que vai acontecer com essa indústria. Aquele escritório dos mais chiques que realiza as reuniões. Tira o pessoal que limpa aquele escritório para ver o que acontece. O médico importantíssimo que recepciona várias pessoas, ele atende, melhor dizendo, né, várias pessoas durante o dia. Tira a recepcionista dele. Tira a pessoa que organiza a agenda dele para ver o que acontece. A sala de aula, tira os alunos da sala de aula. Tira o professor. Tira o material de apoio desse professor e desses alunos. Tira a diretora. Ou seja, todos são importantes. Tira o carpinteiro. Tira a pessoa que pinta. Tira a pessoa que faz o armário. Estamos lascados. Todos são importantes. E sabe, uma situação que me vem aqui na cabeça é que, através de contraste, a gente observa. Não vamos muito longe, não. Há pouco tempo atrás, nós não tivemos a greve dos caminhoneiros? E o estrago que isso fez na nossa sociedade? E a gente fala, nossa, caminhoneiro, olha o estrago que fez. Combustível, os utensílios domésticos, tudo. Então, a hora que a gente observa que todos eles têm um papel fundamental. Platão tem uma questão bastante interessante que ele diz o seguinte: nenhum ser humano exercerá mal se ele estiver no lugar que ele veio ao mundo executar. Olha que questão interessante isso, né? Se todos estiverem no lugar certinho que eles vieram executar, tá tudo certo. Platão falava muito de uma ideia de uma cidade, né, a cidade ideal, em que nós nascemos com talentos. E nós precisaríamos reconhecer isso nas pessoas. Existe numa sociedade aquele que nasceu para o canto. Existe na sociedade aquele que nasceu para fabricar casas. Existe na sociedade aquele que nasceu para ensinar. Existe na sociedade aquele que nasceu para ser político. Existe na sociedade aquele que nasceu para ser artista. Se nós tivéssemos a sabedoria de identificar as características que todos nós trazemos latentes em nós, a nossa sociedade seria muito bem harmoniosa. Por que grande parte dos seres humanos não se sentem realizados? Porque eles não estão fazendo aquilo que eles vieram fazer. Quantos que ele fala assim, eu tive que fazer isso, né, porque aquilo não dava dinheiro, né, então eu tô aqui. Se sente feliz? Não, não sinto, mas é o que tem que fazer, né? Por que você trabalha com essa área? É que dá dinheiro.
Tá feliz? Não, não tô. E hoje, nós observamos uma onda frenética de adolescentes, principalmente, caminhando para áreas profissionais que os pais querem que eles sigam. Mas quando você olha naquele indivíduo, você vê que ele não tem traço nenhum para aquilo. E ele mesmo não enxerga aquilo. Mas tá ali. Por quê? Ah, porque dá dinheiro. Ah, isso tá acoplado com sucesso. Ah, se eu for isso, eu vou ser bem sucedido. Será? Pessoal, vamos meditar um pouquinho. O que é ser uma pessoa bem sucedida? Em uma palavra bem simples. Uma pessoa bem sucedida é aquela pessoa que é realizada. Aquela pessoa que se sente realizada, ela é bem sucedida. E convenhamos, quantas pessoas estão em cargos ditos na sociedade bem sucedidos que não se sentem realizadas? E isso é uma questão muito interessante, que nós devemos pensar sobre isso. E quando o Gibran nos fala que quando a gente trabalha, a gente está mantendo o equilíbrio da terra e da alma da terra, olha que interessante isso, né? Numa questão muito poética. Terra. O que é a terra? O elemento terra representa, que a gente viu em aulas passadas, o veículo físico. Que quando você está trabalhando, você está exercitando o seu campo físico. Você está fortalecendo a sua inteligência, fortalecendo o seu campo físico. Mas também você está em equilíbrio com a alma da terra. Por quê? Pessoal, quando nós estamos trabalhando, vocês concordam que é com o trabalho e com a prática que nós aprimoramos a nossa inteligência? Se nós não praticássemos, se nós não estivéssemos ali trabalhando e fôssemos literalmente para ociosidade, nós seríamos pessoas estranhas. Que as coisas estariam movimentando. Observe, a vida toda se movimenta. Você pode estar parado aqui agora e virar e falar assim, não, eu tô quietinho, tô parado. Não tá. Teu coração tá ali a todo momento e falar, vamos meu filho, bora. Você tá dormindo, você não tá parado, seu coração tá lá, ó, bombeando. Sempre as suas células nascendo, morrendo, toda uma dinâmica. A vida, ela sempre está em movimento. E nós devemos saber encontrar esse equilíbrio. João Vitor, então você está querendo me dizer que eu devo trabalhar sempre? Depende daquilo que você chama de trabalho. Nós precisamos de equilíbrio. Trabalho mental, trabalho físico, trabalho emocional, trabalho espiritual. Todos eles requerem trabalho. E o que é trabalho? É toda e qualquer atividade que demanda força, que demanda energia, mas que promovem o quê? Evolução e progresso. Se você trabalha o físico, ele cresce, ele se desenvolve. Se você trabalha o mental, observe os cientistas, as coisas milagrosas que nós estamos fazendo no plano material. Agora imagine um ser humano que trabalha no campo espiritual. Pessoal, ninguém nasce sendo generoso. Isso se exerce. Lembra que a gente discutiu em aulas passadas? Ama um pouquinho hoje. Amanhã tenta expandir um pouquinho mais. E depois mais, depois mais, depois mais. Grandes tarefas não são confiadas às pessoas que não conseguem cumprir nem as pequenininhas tarefas do dia a dia. Quando a gente vê, por exemplo, seres humanos que passaram na Terra e que vê aquelas tarefas enormes, você fala, gente, esse ser humano foi extraordinário. Você pode ter certeza que ele cumpria no seu dia a dia, com muita disciplina, com muito esforço e com muita dedicação, as tarefas simplesinhas ali. Simplesinhas. Do comer, do beber, do vestir, que nós discutimos na aula anterior. Então, isso são questões bastante interessantes, né? Aí ele continua. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e a labuta uma infelicidade. Mas eu vos digo que, quando trabalhais, cumpris uma parte do sonho mais profundo da terra, que vos foi designada quando o sonho nasceu. E mantendo o vosso trabalho, em verdade, estás amando a vida. E amar a vida através do trabalho é manter-se íntimo do maior segredo da vida. Olha que interessante isso. Mais uma vez, Gibran, né, sendo bastante poético. Então, a visão que se tem é o quê? Pessoal, vamos refletir aqui um pouquinho. Quanto que a gente tem essa ideia de que o trabalho é uma maldição, é um cansaço? Simples, quando a gente não se sente realizado. Quando a gente vê que a gente não está promovendo diferença. Aí realmente é a treva, é a decepção, é a maldição, e não sei mais o que, é a labuta. Ok. Mas, quando nós vemos a diferença que nós estamos promovendo a nós, à sociedade, ao outro,
aquele trabalho, apesar de ser cansativo, porque ele demanda energia, isso é fato, a gente vai para nossa casa, dorme, mas no outro dia a gente continua. Por quê? Porque vê propósito. Vê o que a nossa vida tem de diferencial. Ali eu coloquei o exemplo daquele agricultor que tá ali, que mexe com aquela plantinha, que mexe com aquelas hortas. Imagina se não tivesse ele. A vida confiou nele a dádiva dele frutificar e trazer à tona o alimento. Imagina se ele não trabalhasse com amor e não trouxesse o alimento, nós estávamos o quê? Lascados. Imagina aquele professor que a vida confiou a ele a dádiva do ensino e ele não o ensina então aquelas crianças. Imagine a vida que confiou ao político a dádiva de governar e trazer o bem a todos, à sociedade, à cidade como um todo, e ele não o faz. Porque como ele nos disse ali, ó, mas eu vos digo, quando trabalhais, cumpris parte do sonho mais profundo da vida. Por quê? A vida, essa essência, esse plano sutil, lembra dele? Ele precisa de algo material para manifestar. E ela confia em cada um de nós para que isso venha ao mundo. De novo, generosidade, humildade, amor, paciência, estão aqui, ó, sutis. E precisam vir ao mundo, descer ao mundo. Vai vir através de quem? É o anjo que vai cair do céu e vai trazer? Não, vai ser através de nós. A vida está ao nosso momento a confiar e isso é trabalho. Por quê? Convenhamos, ser paciente não é fácil. Ser humilde não é fácil. Ser amoroso, mais difícil ainda. Mas a vida está a todo momento a nos confiar. E o que ele fala? E mantendo o vosso trabalho, em verdade, estás amando a vida. Amar, fazer o bem. Aquilo que foi te pedido. E amar a vida através do trabalho é manter-se íntimo do maior segredo da vida, que é trazer então à tona, né? Aí ele diz, e eu digo que a vida realmente é escuridão, a não ser que haja necessidade. E toda necessidade é cega, a não ser que haja conhecimento. E todo conhecimento é vão, a não ser que haja trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando trabalhais com amor, vos ligais a vós mesmos e aos outros e a Deus. E aí eu fiz questão de colocar o símbolo da imagem da vida. As raízes no céu que trazem do etéreo, do espiritual, ao mundo à tona. Aquela árvore de cabeça para baixo, né? E olha a profundidade disso. Ele construiu um efeito cascata e uma linha de raciocínio que foi puxando e amarrando uma com os outros. Vocês observaram isso? Vamos aqui destrinchar porque eu achei isso aqui tão profundo e tão importante que ele diz, ó, eu vos digo, a vida realmente é escura. Realmente. A não ser que ela tenha necessidade. Tomo a liberdade de trocar necessidade por propósito. A vida é escura, a não ser que ela tenha propósito. Se ela tiver propósito, ela deixa de ser escura. Sabe por quê? A pessoa que vê propósito na vida, eu estou aqui para ser uma pessoa melhor. Então a dificuldade não é escuridão, a dificuldade é luz. Ela veio para me ensinar, ela veio para me promover. Entendem a diferença? O ser humano que não vê necessidade na vida, o ser humano que não vê isso aqui, a oportunidade de ser algo melhor, a vida realmente é escura. E ele fala, eu te digo que a vida é escura sim, a não ser que há necessidade. Mas aí, basta ter a necessidade? Ele fala que não. Toda necessidade ela é cega, ou seja, não consegue enxergar, a menos que haja conhecimento. Ou seja, vamos considerar a nossa linha de raciocínio. Temos a necessidade de sermos seres humanos melhores. Ok, é uma necessidade. Como fazer isso? Não sei. Segue. É como se eu virasse para você e falasse assim, vai até a casa do João. Ok, como? Não sei. Não sei o caminho. Segue. Então, realmente, a necessidade, ela é cega. A não ser que ela tenha o conhecimento. Só que aí vem aquela questão. Vamos construir a nossa linha de raciocínio. Você sabe, quer chegar na casa do João. Você sabe o caminho, então agora você tem conhecimento. Porém, todo conhecimento é vão, não adianta nada você saber o caminho da casa do João se você não seguir esse caminho. Ou seja, se você não
trabalhar, colocar em prática. Olha a linha de raciocínio. E aí ele fala ainda mais. E todo o trabalho ele é vazio. É como se você estivesse andando lá assim, porque olha o ponto. Eu estou indo para a casa do João. Alguém te garante que você vai conseguir chegar na casa do João? Não. E se você está indo tipo, foi vazio, você perdeu essa caminhada. Porque nunca foi sobre o destino. Sempre foi sobre o caminhar. Quem está com você, as paisagens que ali passaram. Porque convenhamos, qual é a nossa necessidade? Sermos seres humanos melhores. Beleza? Como fazer isso? Temos vários conhecimentos, estamos aqui desenvolvendo isso nesse curso. Precisa então de trabalho. Mas se a gente não colocar amor nisso, é vão, é vazio. Porque nós vamos chegar lá, nessa vida? Difícil. Meio difícil. Meio difícil. Então, o que vai dar todo esse emaranhado? Amor. O amor. E aí ele fala, e quando trabalhais com amor, vós ligais a vós, aos outros e a Deus. Por quê? Porque quando amardes, Deus não está em teu coração, mas vós estará no coração de Deus. Nesse processo. E eu achei isso tão profundo, nessa construção que ele foi fazendo, porque olha lá, ó, vida, a importância de enxergar a necessidade, da necessidade o conhecimento de como então fazer isso, do conhecimento de nada vai adiantar se você não tiver trabalho. E o trabalho nada vai adiantar se você não tiver amor. Agora, uma pergunta para cada um responder a si mesmo. Uma pergunta retórica aí, para fazer essa autoanálise, essa autocrítica. Nessa sequência, onde é que tu estás? Tu estás na escuridão da vida que não enxerga nenhum propósito? Tu estás na ideia de que a vida tem propósito, mas, conforme nós vimos ali, não sabe então o que fazer, então está cego? Ou não sei o que fazer, mas não frutifico, não tem nada, te falta trabalho? Ou você visualiza a caminho de chegada, é aquilo por si mesmo e acha que a vida está vazia, está sem recompensação, ela está chata, ela está não sei o quê. Ou seja, não se sente autorrealizado, talvez porque te falta amor. Qual desses patamares? Dessa aula, para mim, esse é o ponto-chave. Essa parte, para mim, foi a parte que quando elaborando a aula aqui, eu falei, Gibran, muito obrigado. Obrigado por trazer em palavras isso à tona, essa linha, essa construção de raciocínio, porque serve para nós uma autoanálise muito interessante. Vamos ler novamente? Ó. E eu digo que a vida realmente é escuridão, a não ser que haja necessidade. E toda necessidade ela é cega, a não ser que haja conhecimento. E todo conhecimento é vão, a não ser que haja trabalho. E todo trabalho é vazio, a não ser que haja amor. E quando trabalhais com amor, vós ligais a vós mesmos, e aos outros, e a Deus. Então, que interessante, né? E o que é trabalhar com amor? Ele continua. É tecer o pano com os fios tirados do vosso coração, como se fosse bem amado, como se vosso bem amado fosse usar aquele pano. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem amado fosse viver naquela casa. É semear as sementes com carinho e fazer a colheita com alegria, como se vosso bem amado fosse comer as frutas. É impregnar todas as coisas que gostais com o hálito dos vossos próprios espíritos, e saber que todos os abençoados mortos estão à vossa volta vos olhando. Em outras palavras, o que é trabalhar com amor? Se a gente pudesse resumir isso daqui, seria como? Amar ao próximo como a ti mesmo. É fazer ao outro o que gostaria que fosse feito a você, ao vosso bem-amado.
Aquele que você ama, você não vai lá e não faz todo o café da manhã para ele direitinho, arruma a cama direitinho e faz tudo direitinho. É isso. É pegar, e isso é amor. Isso é amor. É fazer com dedicação, é fazer com vontade. E lembrar-se sempre, descansa na razão, mas haja na paixão, na vontade, do amor, da entrega, de entender que é uma questão muito interessante, né? É tecer o pano com os fios tirados do vosso coração, como se vosso bem-amado fosse usar aquele pano. Ou seja, é dar o melhor de nós, nas nossas possibilidades, nas nossas forças, aquilo quando a gente faz o melhor que a gente pode, com aquilo que a gente tem, nós estamos trabalhando com amor. Isso é uma questão bem interessante, né? Mas eu digo, não em sonhos, mas na consciência da luz do meio-dia, que o vento não fala mais docemente aos carvalhos gigantes do que a menor das folhas de grama. E só é grande aquele que transforma a voz do vento em uma canção, tornada ainda mais doce por seu próprio amor. O trabalho é tornar o amor visível. Se não puderdes trabalhar com amor, mas apenas com desgosto, é melhor que deixeis vosso trabalho, que sentei à porta do templo e que receba as esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois, se assardes pão com indiferença, assareis um pão amargo, que só matará a metade da fome de um homem. Olha que interessante isso. Duas coisas devem ser comentadas. A primeira, quando ele vira e fala assim, mas eu vos digo, não em sonhos, mas na consciência da luz do meio-dia, aquele solzão mais claro, de que o vento não fala mais docemente que o carvalho grande em comparação com a grama pequenininha. O que ele quis dizer? Todo e qualquer trabalho é louvável. Não há um que é mais importante do que o outro. Todos são necessários. E todos merecem o nosso respeito. Você quer ver a importância de um trabalhador? É quando ele falta. Das coisas mais simples. Quando o ajudante de casa falta. Quando aquele que está lá no supermercado que empacota com o maior carinho as suas compras, ele falta. Quando, por exemplo, o diretor da escola falta, quando o professor falta, quando os alunos faltam, todos têm papel extremamente importante e nenhum deles é mais importante do que o outro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que ele vira e fala assim, trabalhar é trazer o amor visível ao mundo. Se você for trabalhar com desgosto, então nem trabalhe. Fique na porta do templo pedindo esmola para que aqueles que trabalham com alegria te ajudem. Por quê? Se você assar pão, mas assar com indiferença, ou seja, se você estiver trabalhando, mas não estiver trabalhando com amor, você vai matar só metade da fome daquele indivíduo. Você quer ver o melhor exemplo para entender isso? É aquela pessoa que está ali exercendo o trabalho dela. Quer ver? Você vai, por exemplo, num VaptVupt da vida. Que geralmente as pessoas estão muito estressadas. E a pessoa vai lá e te atende. Você tá ali numa burocracia para resolver seus documentos, a pessoa vai lá, tá, beleza, tá. Tchau, próximo. Ok. Matou tua fome, metade dela. Agora, você já viu quando você é atendido por uma pessoa que, olá, bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? E que te pergunta de você, pergunta dos seus familiares, pergunta do dia, fala, nossa, choveu hoje, né? Meu Deus do céu. Te dá aquele sorriso, te abraça. Qual fome que ela está matando ali? A fome da tua alma. Aquela que tem desejo de um bom dia, aquela que tem desejo de amor, aquela que tem desejo de paciência. Pessoal, convenhamos. Nunca vou esquecer, e eu tenho vergonha de contar isso, mas vou dizer aqui pra vocês, para que vocês guardem. Essa história não é histórias de Buda e tudo mais, é uma história de minha vida e que aconteceu comigo. Eu tive a louvável oportunidade de ter uma aluna que, olha, ela foi a professora e eu o aluno. Essa aluna, todos os dias, ela era de uma turma que eu dava aula todo santo dia, de manhã e à tarde, logo após almoço. E todo santo dia essa aluna chegava lá e, bom dia, professor, tudo jóia? E eu, bom dia. À tarde, logo depois do almoço, com sono, bom dia, professor, tudo jóia?
Isso na segunda, isso na terça, isso na quarta, isso na quinta, isso na sexta. Todos os dias ela tava alegre, ela tava feliz. E eu falei, gente, não é possível. Não é possível. E foi passando um mês, 2 meses. E olha pra você ver a ignorância da pessoa. Eu falei, gente, essa pessoa não vai ficar triste, não. Não vai ter um dia que ela vai estar todos. Bom dia, professor. Ai, que alegria. E um dia eu não aguentei. Eu parei minha aula. Falei, fulana, pelo amor de Deus, deixa eu te fazer uma pergunta. E ela, pois não, professor. Como que você consegue? Todo dia você tá alegre. Todo dia você tá feliz. Sabe o que ela fez? Ela virou pra mim. Uma simplicidade, ela é muito simples. O que é ser simples? Não é ter pouco, mas é com pouco fazer muito. Com palavras muito simples, ela virou pra mim e disse mais ou menos assim: professor, o senhor tem que vir aqui, não tem? Falei, tem. Eu tenho que vir aqui e assistir sua aula, não tem? Tem. Isso é uma coisa que, querendo ou não, a gente não tem muito que escolha, né? Você tem que trabalhar e eu tenho que estudar. Certo? Continue. Ela virou e disse pra mim assim: não é muito melhor a gente fazer feliz? E naquele momento, eu não sabia o que dizer pra ela. Sabia o que dizer pra ela. E foi uma lição de vida, ela trouxe algo à tona, assim, que eu falei, meu Deus. Falei, é verdade. É verdade. Eu tenho que trabalhar. E para que meu trabalho não seja em vão, que ele seja com amor, que ele seja com dedicação, que ele seja com alegria, que eu traga isso à tona, né? E essa foi uma situação que aconteceu em sala de aula, lembro direitinho. E todos os alunos me olharam assim, vendo qual que seria a minha reação, e eu... Realmente foi uma situação que eu nunca vou me esquecer. E de uma simplicidade. E pessoal, vou falar um negócio pra vocês. A gente terminou o ano e ela do mesmo jeito. De vez em quando eu tenho a oportunidade de encontrar ela pelas ruas da minha cidade. Ela do mesmo jeito. Ô, professor! E eu, olá, tudo bem? E depois daquele dia eu prometi pra mim mesmo que o máximo que eu pudesse, em todos os lugares, não somente na sala de aula, eu tentaria ser uma pessoa mais alegre. Eu tentaria. Porque realmente, não temos que trabalhar. Então não é muito melhor fazer feliz? Bom, essas são as reflexões que nós tínhamos então para a aula de número 5. Educação, generosidade e trabalho, a expressão da vida para a autorrealização. Eu espero que nós possamos ter plantado sementinhas e que possamos sair daqui refletindo e lembrando de tudo que foi dito aqui e que possamos então caminhar nessa construção de versões cada vez melhores de nós, né? E como de costume, né, pra gente soltar aquele pequeno spoiler do que virá nas cenas de um próximo capítulo, a próxima aula é um tema bastante pertinente, que se fala muito, que é sobre leis, liberdade e justiça, na construção da verdadeira liberdade. Na semana que vem nós vamos estar falando na nossa aula de número 6, o que vem a ser realmente a verdadeira liberdade. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Então, pessoal, muito obrigado a todos, uma excelente noite, que possamos todos nós voltarmos aos nossos lares melhores do que nós viemos. Um beijo a todos e até a próxima semana. Abraço a todos.